seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos sentar, meus amados irmãos e irmãs, irmãos queridos, irmãos amados, celebramos hoje o 17º domingo do tempo comum, domingo onde o Senhor vem nos visitar mais uma vez, com a força da sua palavra e da sua presença. Irmãos amados, a liturgia de hoje, se pudéssemos resumir numa só palavra, poderíamos resumir a palavra na palavra sabedoria. Irmãos, essa palavra que não quer dizer apenas algo do nosso intelecto, mas sobretudo é a capacidade, a sabedoria é essa capacidade que a nossa comunhão com Deus é capaz de gerar esse fruto em cada um de nós. Irmãos amados, irmãos queridos, a nossa comunhão com Deus também é capaz de discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Irmãos, quanto mais nós caminhamos com Deus, mais nós conseguimos ter com clareza esse discernimento na nossa vida. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, uma pessoa sábia não é uma pessoa intelectualmente inteligentíssima, mas uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe discernir e fazer as escolhas certas para a vida. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe a hora de dar passos e a hora também de esperar. Sabe a hora de falar, também sabe a hora de calar. Aprende de Deus quais são os passos que certamente precisamos dar. Irmãos amados, irmãos queridos, a sabedoria divina tem a ver com a oração também. Eu não sei se você conseguiu prestar bem atenção, mas nós ouvimos na primeira leitura, por exemplo, que sem intimidade com Deus, nós não cultivamos a sabedoria. Irmãos amados, irmãos queridos, a Bíblia hoje nos apresenta um adolescente com apenas 12, 13 anos que estava para herdar o trono de seu pai Davi. O rei Salomão, quando seu pai Davi morre, ele assume o reinado de Israel, do povo de Israel. E é interessante porque quando o rei Salomão, então, ele assume o reinado de seu pai Davi, ele vai ao santuário em Gabaon, como nós ouvimos na primeira leitura, e a Bíblia diz para nós que quando ele chega em Gabaon, ele é tomado por um profundo sono. E a Bíblia diz para nós, meus amados irmãos e irmãs, que quando ele dorme, eis então que Deus aparece para ele em sonho e diz para ele as seguintes palavras que nós ouvimos na primeira leitura: pede-me o que desejes e eu te darei. Irmãos amados, irmãos queridos, eu fico imaginando Deus perguntando isso para um adolescente de 13 e 14 anos: pede-me o que desejes e eu realizarei. Irmãos, se hoje Deus ele, de fato, fisicamente falando, porque nós sabemos que Ele permanece na nossa vida, mas se Ele aparecesse também para nós em sonho, dizendo para nós: pede o que lhe desejas, porque certamente nós seríamos capazes de pedir a Deus. Esse jovem, este é pré-adolescente, ele pede algo que deixa o coração do Senhor maravilhado. A Bíblia diz para nós, meus amados irmãos e irmãs, que Salomão tem uma resposta que surpreende o coração de Deus. Eu não sei, Deus não dá asa a cobras, eu não sei o que eu pediria se fosse o meu caso. Pediria tantas coisas. Salomão, ele poderia pedir: Senhor, me conceda então um exército poderoso para que eu possa derrotar os meus inimigos. Senhor, me conceda um palácio real maravilhoso, me conceda mulheres, me conceda dinheiro. Imagina, Salomão então, meus amados irmãos e irmãs, responde ao Senhor:
Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo. Meus amados irmãos e irmãs, é interessante porque Salomão, mesmo reconhecendo que é apenas um jovenzinho, um adolescente, mas ele disse: Senhor, eu tenho um povo que preciso reinar sobre eles. Esse povo é numeroso, como diz a primeira leitura. Eu não sei reinar, Senhor. E aí ele diz: então coloca no meu coração um coração compreensivo, capaz de discernir entre o bem e o mal. Irmãos, Salomão sabia que a missão que ele tinha era uma missão maior do que ele. Talvez ele se sentisse até impotente diante da missão que Deus havia confiado ao seu coração. Mas Deus o elegeu, o escolheu para que ele pudesse então continuar conduzindo o povo de Israel no caminho da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, Salomão ele tinha medo. E esse medo precisa também ser o nosso medo. Salomão ele tinha medo de arrastar aquele povo para as coisas erradas. Salomão tinha medo de não conduzir o povo para o caminho da salvação, mas sim para o caminho de uma perdição, de uma não confiança em Deus. Meus amados irmãos e irmãs, Salomão tinha medo de usar a sua missão, se utilizar da sua missão para machucar corações daquelas pessoas. Irmãos, nós precisamos também dessa sabedoria. Por isso, assim como Salomão, meus amados irmãos e irmãs, foi capaz de pedir ao Senhor: Senhor, dai-me um coração compreensivo, dai-me, Senhor, também o discernimento em me escolher entre o bem e o mal. Eu e você também precisamos hoje fazer da oração de Salomão a nossa oração. Irmãos amados, irmãos queridos, o que significa um coração compreensivo? Coração compreensivo é um coração que se coloca e escuta. Coração compreensível é um coração que se coloca no lugar do outro. Coração compreensivo é aquele coração que escuta o outro, mas que não interrompe o outro pela metade, ainda quando o outro está falando, quando o outro está derramando o seu coração, quando o outro está partilhando com você algo que perpassa no coração dele. Por isso hoje, meus amados irmãos e irmãs, que a nossa oração seja a mesma de Salomão. Talvez você possa dizer assim: mas padre, eu não tenho uma multidão na qual eu preciso governar. Mas na hora como irmã, todos nós aqui nesta igreja temos pessoas ao nosso redor que talvez precisam do nosso coração compreensivo, não para que passemos a mão na cabeça dizendo que aquela pessoa está certa quando ela está errada, mas nós precisamos também de um coração compreensivo para que não julguemos simplesmente aquela pessoa ou aquelas pessoas. Precisamos de um coração compreensivo, capaz de se colocar também no lugar do outro, capaz de ter essa empatia, essa palavra tão nova, de olhar para o outro, de acolher o outro também na sua dor. Irmãos amados, irmãos queridos, eis o domingo, o dia em que nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, dai-me um coração mais compreensível aqui na minha casa. Senhor, eu preciso tanto mais, ainda que a gente não consiga marcar a totalidade do compreendimento, do entendimento do outro, mas eu preciso ter um coração compreensivo com o meu esposo. Eu preciso ter um coração mais compreensivo com a minha esposa. Eu preciso ter um coração mais compreensivo com o meu filho. Irmãos, muitas vezes nós temos um coração compreensivo com pessoas que são de fora. Às vezes, pessoas do nosso trabalho, do nosso ambiente, externamente falando, nós compreendemos numa boa. Mas às vezes nós não temos um coração compreensivo com pessoas que moram no mesmo ambiente, no mesmo lugar que nós moramos. Por isso, hoje, meu amado irmão, o que Salomão deseja é se colocar no lugar daqueles que ele precisa cuidar. Irmãos, amados irmãos queridos, o contrário de um coração compreensivo é um coração impositivo. Já viu aquela pessoa que sempre deseja impor sobre o outro
aquilo que ela pensa. Às vezes a pessoa impõe sobre a outra pessoa aquilo que ela acha e ela não abre mão disso. Ela impõe sobre a pessoa a verdade dela e às vezes a verdade que ela impõe sobre aquela pessoa é uma verdade para ela. Ela acredita que seja uma verdade absoluta. Por isso, meu amado irmão, minha querida irmã, um coração compreensivo é um coração que não tem vontade, um coração, como o padre dizia, impositivo, é um coração que não tem vontade de compreender ninguém. Por isso hoje, meu amado irmão, minha querida irmã, de vez em quando o nosso coração também está assim. De vez em quando o nosso coração ele está tão impositivo que a pessoa pode provar por A mais B, mas nós não compreendemos e não fazemos questão alguma de compreender. Por isso, hoje, neste 17º domingo do tempo comum, peçamos ao Senhor, assim como Salomão na presença de Deus, pediu a Deus um coração compreensivo, para que com o coração compreensivo ele pudesse governar o povo de Israel, que o Senhor também nos conceda esta graça de ter um coração compreensivo com os nossos, dentro da nossa casa, no nosso ambiente familiar, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, que o Senhor nos conceda essa graça. Amém, queridos? Coração compreensivo é um coração que se coloca no lugar do outro e faz bem para nós. Meus amados irmãos e irmãs, Deus ele entende o nosso sofrimento, mas há pessoas que precisam do nosso coração compreensivo com elas. Por isso hoje, se nós temos alguma pessoa, ou se nós temos pessoas na nossa vida em que nós não compreendemos muitas vezes, peça a Deus: Senhor, olha, eu não compreendo essa pessoa, mas me dê a graça de ter um coração compreensivo com ela, assim como o Senhor tem um coração compreensivo comigo. Irmãos amados, irmãos queridos, e nós vamos ver que quando nós abrimos o nosso coração, quando nós pedimos ao Senhor para ter um coração como o dele, nós só temos muito a ganhar, não para nós, mas para o próprio Deus. Salomão faz um outro pedido, dizendo: Senhor, além de um coração compreensivo para que eu possa governar o povo, capaz de governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, me conceda também um coração que discirna, que saiba discernir entre o bem e o mal. Meus amados irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus, ele nos dá a sabedoria de distinguir o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. O que significa a palavra discernimento? A palavra discernimento significa saber separar. Irmãos amados, irmãos queridos, existem pessoas que não têm discernimento. Existem pessoas que não sabem, por exemplo, o momento que ela precisa falar e o momento que ela precisa calar. Há pessoas que às vezes, com a desculpa de ser sincera, e que às vezes não entende ou que não está nem aí se vai machucar ou não o coração do outro, sai falando coisas que às vezes podem ser palavras que destruam o coração daquela pessoa, daquelas pessoas para sempre. Por isso, meu amado irmão, que hoje sejamos como Salomão: Senhor, dai-me a graça de ter um coração compreensivo e de saber discernir entre o bem e o mal. Por exemplo, meus amados irmãos e irmãs, saber o momento de falar e até mesmo de corrigir. Eu confesso que algumas vezes em que eu já me chateei, até mesmo aqui, eu precisei esperar um tempo, passar um tempo, para que o momento da raiva atravessasse e pulasse em primeiro lugar, porque às vezes você pode falar algo, uma palavra que você não tem mais como voltar atrás. Está dando para entender o padre? Sim ou não? Porque tem algumas pessoas aí que estão igual Salomão, dormindo, esperando a Deus perguntar o que você quer que eu faça para você, né? Estou observando daqui. Talvez a pessoa esteja dormindo porque acha que é Salomão, né? Enfim. Porém, irmãos amados, irmãos queridos, nós precisamos ter
discernimento. Vocês acreditam que tem pessoas ainda que estão brigadas no WhatsApp porque alguns anos atrás brigaram por conta de uma opinião política? Porque eu botei minha opinião, porque eu botei a opinião de A, B, C. Tem famílias que não se falam até hoje. Tem irmãos, pais, enfim, que estão brigados porque lá atrás, olha, meus amados irmãos e irmãs, saber discernir. Será que é o momento de eu falar naquela hora aquilo que eu preciso falar? Se não for o momento, eu espero termine. Por isso, eu preciso pedir a Deus hoje como Salvador, ter a graça de ter o discernimento. Por isso, na hora como irmão, é necessário discernir o que agrada e o que não agrada o coração de Deus. A segunda leitura da missa de hoje é uma das minhas leituras prediletas, preferidas, que é a carta de Paulo aos Romanos. Diz também que a sabedoria está permeada nessa segunda leitura. Diz assim: sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos e irmãs, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos amados, irmãos queridos, é como se o Senhor estivesse nos ensinando aqui a saber, a lidar com as circunstâncias da vida. Quando nós aprendemos a amar a Deus de verdade, olha para o Padre, quando nós aprendemos a amar a Deus de verdade, nós entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ele, mesmo nas dificuldades. Irmãos, essa leitura é tão linda. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação. Irmãos amados, irmãos queridos, até o seu sofrimento, Deus pode gerar coisas boas, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, Padre, mas eu estou passando por esse momento tão difícil na minha vida. Tenho absoluta certeza, meu amado irmão, que onde habitou o pecado, superabundou a graça. Às vezes nós não entendemos por que nós estamos passando por essa situação. Talvez lá na frente, Deus ele vai até querer dizer para você: olha, está vendo porque você passou por isso? Irmãos amados, irmãos queridos, tudo na nossa vida concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E eu estou convencido cada vez mais, seja o luto que eu esteja experimentando, seja uma perda, seja uma enfermidade, seja um momento de provação, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, meu amado, meu querido irmão, não desista no primeiro sofrimento, na primeira tentação, porque no final tudo está certo diante de Deus. Amém, queridos? Que essa palavra hoje possa penetrar na nossa alma, que essa palavra hoje possa invadir o nosso ser. Tudo concorre para o bem daquele que caminha com o Senhor e tem o Senhor como alvo, tem um alvo, aquilo que Ele tem no coração para nós. Eu gosto dessa palavra alvo porque a palavra pecado, por exemplo, a etimologia, o significado dessa palavra vem de uma palavrinha grega que significa pecado, no grego significa errar o alvo. Irmãos, quando a gente, por exemplo, não sei se você já brincou de dardo, né? Quando você brinca de arco e flecha, você tem um alvo no qual você precisa acertar. A nossa vida cristã nesta terra também é assim. Nós temos um alvo que é o Senhor. Quando nós nos desviamos deste alvo, outras coisas nos chamam a atenção, nós acabamos vivendo pecado. Pecado é isso. Pecado é errar o alvo. Quando a gente não acerta o alvo que é o Senhor, outras coisas acabam arrastando o nosso coração. Por isso, meu amado, meu querido irmão, por isso, haja o que custar, haja o que houver, custe o que custar, que o nosso coração esteja sempre convencido que tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, o Senhor diz para nós aqui nessa palavra: é aquele que Deus predestinou para que esteja o primogênito numa multidão. É aquele que Deus predestinou, também o chamou. Irmãos, nós temos uma predestinação.
E a nossa predestinação é ser semelhantes ao Senhor, ser semelhante ao Cristo em tudo, como diz ainda a primeira leitura, a segunda leitura. Meus amados irmãos e irmãs, pois aqueles que Deus contemplou o seu amor desde sempre, a esses Ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho. Amém, queridos? Deus nos predestinou a sermos a imagem dele. Por isso, meu amado irmão, em tudo nós nos parecemos com Ele, até os momentos difíceis da nossa vida. Que Ele nos conceda a força necessária para não mais errarmos o alvo, que é Ele. O Senhor é o alvo da nossa vida. Nós estamos aqui nesta igreja hoje por Ele, para Ele e com Ele. Por fim, meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje também é um Evangelho muito bonito. O Evangelho de São Mateus, que fala para nós de 3 parábolas. Mas eu gostaria de permanecer com a primeira, que ele diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem encontra e mantém escondido, cheio de alegria. Ele vai e vende todos os seus bens para comprar aquele campo. Irmãos, o reino de Deus vale a nossa vida. O reinado de Deus vale a nossa vida. Irmãos, o que significa que o reino de Deus é como um tesouro escondido no campo? Só para a gente poder entender, existem pessoas que são apegadas a coisas ou a situações que nós não precisaríamos gastar tanta energia e se preocupar ou guardar como tesouro no nosso coração. Vou dar um exemplo. Tem gente que tem como seu grande tesouro uma mágoa que ela guarda desde 1930 e que ela não é capaz de abrir mão. Talvez a pessoa com quem você se namorou não esteja nem mais nesta terra, mas eu não consigo ser diferente. Irmãos, às vezes nós vamos nos apegando a tesouros que são tão passageiros. E o Senhor está dizendo para nós que o reinado do Senhor na nossa vida é como um tesouro escondido no campo, que aquele procurador, aquele comprador é capaz de vender tudo aquilo que possui para poder herdar, para poder comprar aquele campo e conservar aquele tesouro. Irmãos, na nossa vida nós temos também campos que podemos chamar a nossa casa também do nosso campo. Podemos dizer que na nossa casa também nós temos tesouros que às vezes nós não valorizamos. E às vezes só queremos valorizar depois que perdemos demais. Por isso hoje peçamos ao Senhor para que possamos valorizar os tesouros da nossa vida. Tesouros são aquelas pessoas também que Deus vai colocando na nossa vida e que nós precisamos também cuidar. Às vezes um irmão, uma esposa, uma mãe, um pai que está acamado, às vezes uma avó, um filho, enfim, uma nora. Nós temos pessoas na nossa vida em que nós precisamos erguer as mãos também. O reino dos céus é como um campo que possui um tesouro escondido. Irmãos, o chão que nós pisamos que é a nossa casa, certamente ali você também possui tesouros. Se talvez você hoje não consegue mais valorizar aqueles tesouros que Deus colocou na sua vida, Padre, não é fácil, tudo bem, não é fácil, mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Peça a Deus: Senhor, me conceda a sabedoria de Salomão, para que eu possa ter um coração compreensivo e para que eu possa também ter discernimento. Sabe por quê? Esse termino, no final dessa vida a gente não leva absolutamente nada. Só vamos apresentar para Deus os tesouros que nós cuidamos. Tesouros estes que o Senhor nos concedeu a graça de ter na vida. Por isso peçamos hoje ao Senhor para que Ele nos conceda um coração semelhante a Ele. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Amado Jesus, eu compreendo que há momentos em que eu fico tão apegado a coisas, a situações,
Às vezes, Senhor, eu valorizo coisas que nem necessitam e nem precisam, Senhor Jesus, de tanto valor assim, mas eu não abro mão. Por isso, Senhor, me ensina nesta liturgia, nesta missa, a abraçar verdadeiramente as coisas que são importantes, os verdadeiros tesouros para a minha vida e para o meu coração. Se meu coração tem sido impositivo ao invés de ser um coração compreensivo, me conceda, Senhor, a graça. Dai-me de novo, Senhor, a alegria de ser salvo. Dai-me, Senhor, um coração generoso, um coração próprio. Um coração que saiba discernir o momento que é para dar passos, o momento que é para recuar, o momento que é para falar, o momento que é para calar. Dai-me, Senhor, discernimento entre o bem e o mal. E que me faça cada vez mais convencer o meu coração de que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, se eu estou passando por esse momento difícil na minha vida e não sei o porquê, não compreendi ainda o porquê, mas eu sei que tudo concorre para o bem daqueles que te amam, Senhor. Mas para que eu possa continuar sendo convencido de tudo isso, abre o coração e glória a Deus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, um coração mais compreensivo com as pessoas ao meu lado. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Meu mestre, meu divino mestre, dá-me um coração. Coração disposto, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Peça isso, enche-me com teu Espírito, rendirei aos teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito. Endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Novo coração.
Jesus nesta manhã. Mais forte. Professor